Olá pessoal, qual é melhor, MDP ou MDF? Resumo: MDF, painel de fibras de madeira, mais popular, mais padrões, melhor para usinar fresar, melhor para pintar, melhor para filetar. MDP, painel de partículas de madeira, mais leve, mais barato, melhor resistência à umidade, incha menos com umidade, empena menos, melhor resistência à carga mecânica, gasta menos energia para se fabricar, polui menos para fabricar, usinar e quando fica na natureza, não precisa furar para parafusar no topo, espana menos os parafusos ao arranque, montar e desmontar. Melhor resistência estrutural. MDP é o painel mais usado no mundo, muito mais usado que o MDF. Cupins. Ambos não recebem nenhum tratamento para evitar de pegar cupim. No processo de fabricação de ambos, são usadas temperaturas altíssimas que eliminam toda a praga que tem na madeira. Se você quiser se prevenir, terá que passar algum veneno. MDF leva pouca vantagem por ter mais resina, pega menos cupim. Se o local tiver incidências de cupim, certamente pegarão neles e alastrarão todo. O principal é você saber as características de cada um, prós e contras de cada um para poder fazer o teu projeto. Antes de você pensar em fazer em MDP, que é um material que você pode não achar nas revendas, é você ver se tem o padrão que você deseja, porque ele em relação ao MDF ele tem menos padrões, então aí você não conseguirá usar. Então olhe bem isso antes mesmo, até mesmo de orçar. O MDP ele é melhor que o MDF em várias comparações. O MDF é mais popular que o MDP, por isso que a maioria das pessoas que não conhecem bem os produtos acham que o MDP não presta. Compara com o antigo aglomerado, tem algumas diferenças. Por que o MDF se tornou mais popular? Porque as lojas de planejados, e eles faziam questão de citar que o móvel deles eram feitos 100% em MDF. Então, muita gente acreditando nisso também teve essa mentalidade. 100% MDF não condiz que seja o melhor material do mundo, que não é. Respeitando as características dele, assim como do MDP, assim como de outros materiais, é um bom produto, dependendo da finalidade do projeto que você irá fazer. Aparentemente ambos são iguais, aqui pode ser que seja de fabricantes diferentes, dá um pouquinho de diferença. As espessuras e uniformidades são iguais também, não tem diferença. Cores claras você acha bem mais fácil. Agora o problema está nos padrões. Você não encontra em MDP os mesmos que tem em MDF. Por que isso? Os fabricantes fabricam de acordo com as revendas pedem. Você poderá achar alguns padrões, por exemplo, em armários de lojas populares ou de lojas de planejados grandes, que são padrões exclusivos deles. Como eles compram muito, eles encomendam diretamente dos fabricantes, então eles têm os padrões, às vezes exclusivos dessas lojas de planejado. Você não acha no mercado para comprar placas avulsas. Sustentabilidade, um assunto que ultimamente é falado muito por causa da escassez de alguns recursos e nós temos que preservar a natureza. Ambos são feitos de madeira de reflorestamento, então normalmente usado pinos e eucalipto em ambos, então aí são iguais. Eles são altamente sustentáveis, são bem parecidos. O MDP usa também as madeiras de reflorestamento trituradas, também triturados, só que no caso do MDF ele é triturado mais até chegar uns grãos muito pequenos, como se fosse uma serragem. Aí é aplicado resina e ele fica como se fosse uma pasta, né, chamada de colchão, e ela é prensada e chega nesse ponto. Aqui já você vai perceber que ele tem grãos de madeira, então ela não é totalmente triturada, e aí adicionado a resina e ela é prensada chegando nesse formato. Uma vantagem que o MDP leva sobre MDF em relação à sustentabilidade. O MDP ele gasta menos energia para ser produzido. Ao ser cortado e descartado na natureza, ele causa menos mal à saúde do que o MDF.
porque ele usa menos produtos que agridem a saúde mesmo depois de descartado. Densidade é a pressão em que eles são fabricados. Normalmente são de média densidade, com exceção de 6 milímetros, que é de alta densidade. Acabamentos. Todos os fabricantes usam os nomes. Normalmente em ambos são bem parecidos nisso também. Existe o texturizado, o liso imita muito bem o laqueado. Texturizado, depois tem o madeirado, que ele tem umas nervuras, umas ondulações imitando umas madeiras mais rústicas. Melamina é o nome desse revestimento e padrão é a cor que ele vem, ou imitando madeira, e cada fabricante tem uma denominação. São parecidas, mas cada um tem um nome. Você achará também cru, MDP uma face e outra face cru, assim como tem também o MDF. Mas sempre aconselhamos a usar revestido ambas as faces, ou cru em ambas as faces. Uma face só ele empena, então depende do teu projeto, esse empena ele fica favorável a empenar mais ainda, depende de como você irá colocar. Porque toda a placa que ela tem um revestimento de um lado só, ela tende a empenar. Se você pegar, por exemplo, um MDF cru, ou MDP cru, ou qualquer outra madeira, você pintou somente de um lado, jogou tinta aqui ou verniz, ele fará esse movimento. Então, sempre que aplicar alguma coisa de um lado, tem que ser aplicada do outro também. Então, todo produto que é revestido de um lado só, onde está a melamina, ele faz essa torção aqui, ó. Ela abaixa o meio. Então, vamos supor que vai fazer uma cozinha que será pintada, será laqueada, e você coloca essa parte aqui na base do armário. Tende a fazer o que? Ela já é empenado por natureza dele assim. Na hora que põe peso, empena mais. Então, não é legal. Agora, se ele vai lá para cima, não tem muito problema. Como ele está empenado dessa forma, você pode usá-lo sem problema nenhum, porque com o próprio peso dele, ele costuma empenar e acertar. Agora, se você vai fazer, por exemplo, vai duplicar as peças, você vai grudar um ao outro, aí forem bastante peças, aí compensa você comprar cru de um lado e revestido do outro, que aqui fica mais fácil de você colar, de você formar os painéis. Qualidade de ambos influi muito, então muitas vezes a pessoa pega um de móvel popular, eu não consegui pedaço maior, mas vocês podem ver que ele já tem menos resina na composição dele, por causa dos buracos que a gente nota aqui. É a mesma coisa do MDF. O MDF, quando ele tem uma qualidade de fabricação ruim, por que é ruim? Porque tem menos resina. O que faz ele ficar mais compacto e mais rígido é a resina que é junto com a madeira. Em ambos os casos, ele irá ficar mais frágil. Nesse ponto, em ambos, influi muito a qualidade do produto que você está comprando. Tá? Então, não deve se comparar um produto de armários populares, porque eles vendem num preço mais barato, não significa que esse material não presta, a qualidade é um pouco menor. Assim como nas lojas de planejado, dependendo da loja, a qualidade é uma qualidade boa. Então, não tem como classificar se é ruim ou não, mas normalmente armários populares, pelo preço ser muito baixo, o material tem uma qualidade menor. O que eu repito que não significa que o material é de todo ruim, mas em relação a outro, usado numa loja de planejados, a qualidade será melhor. Algumas diferenças, é um retalho antigo que eu tenho, este aqui é o antigo aglomerado. Qual a diferença para o MDP? Então, muitas pessoas falam que é a mesma coisa. Não, não é, é diferente. Se vocês repararem nesse retalho, você perceberá que ele tem partículas que se soltam mais fácil, não tem muita resina, diferente do MDP atual. Vocês percebem que ele é mais compacto, ele tem mais resina, não solta tantas lascas e não tem tanto espaço entre as partículas. Por ser prensado, ele tem as faces deles foram mais prensadas do que esse daqui e elas têm uma resistência maior. E o meio dele é um pouquinho menor a prensagem, né? Ele tem mais espaço entre as partículas, o que torna uma camada em cima e uma outra camada do outro lado mais rígida e torna ele mais firme do que o MDF. Ao passo que o MDF ele é praticamente uma massa, resina
madeira, madeira triturada. Vantagens do MDF. MDF mais popular, tem mais padrões,